E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu queria abordar um assunto diferente. Eu queria começar a resolver questões da OBI e colocar no canal. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar questões da OBI desse ano e resolver, explicar para vocês a resolução delas. Aqui está a prova da OBI desse ano. Eu vou começar pela modalidade universitária. E depois vou fazer a Júnior também. A questão que eu vou resolver nesse vídeo é essa aqui, chamada Game 10. Depois leia todo o enunciado, eu vou colocar na descrição do vídeo. A ideia dessa questão é simular aqueles joguinhos bem antigos, Tiger Games, aqueles que eram vendidos baratinho no camelô, você podia jogar em relógio de pulso e por aí vai. No exemplo aqui você tem 3 posições possíveis. A ideia é você usar essa navezinha e atirar nesse disco voador. E a ideia da questão é, dado a posição, o total de posições que tanto a nave quanto o disco voador podem ficar, no exemplo aqui você tem 3 posições, né, horizontais. Você informa também a posição da nave do jogador, que aqui no exemplo está na posição 1, e a posição do disco voador, que no exemplo está na posição 2. A ideia desse exercício é calcular o mínimo de posições que a nave precisa se mover para atingir o disco voador. No exemplo aqui é apenas uma posição. Cabe lembrar que você só pode se movimentar para baixo, e quando você chega no fim e se movimenta novamente, você volta para o começo. Então você não pode andar para cima, você só pode andar para baixo, voltar, andar para baixo e por aí vai, certo? Aqui tem mais exemplos de entrada para a gente explicar melhor. A primeira eu não vou falar porque foi a que já estava no desenho. A entrada são justamente o total de posições, que no exemplo aqui 20 posições. Aqui é a posição do disco voador, ele vai estar na posição 8. E a sua nave vai estar na posição 13. A saída significa que a nave precisa se movimentar em 15 posições para alcançar a posição 8 e atirar no disco voador. Antes de tudo, eu vou resolver esse exercício usando linguagem C, basicamente, porque a linguagem C é a mais usada para ensinar algoritmos normalmente, e essa videoaula tem um foco mais para iniciantes. E outra coisa, eu vou priorizar uma solução mais didática, mais fácil de explicar do que necessariamente a mais eficiente, certo? Isso ao longo dos vídeos. Bom, então vamos começar aqui programando. Vamos colocar um stdio.h, porque a gente vai precisar das funções de printar e capturar a informação que o usuário digita, respectivamente pelo printf e scanf. O int main e o return 0. Esse aí é o básico que os códigos em C geralmente têm. Bom, então eu vou colocar aqui no meu main os 3 parâmetros que eu preciso, que é justamente o total de posições desse tabuleiro, né, desse jogo. Aqui é a posição do disco voador e o A que é a posição da nave. Eu vou usar aqui um scanf para o usuário informar os 3 parâmetros. Não pode esquecer do comercial, já que é o scanf, você tem que informar o endereço que a variável reside na memória. E aqui eu vou chamar a função que a gente ainda vai programar ela, a gente ainda não fez, ela vai se chamar computa game 10. E você vai informar o número de posições do tabuleiro, a posição do disco voador e a posição da nave. Tá aqui, então, a função. Ela vai ser void porque a questão só pede para mostrar na tela, ela não fala nada sobre retorno. O primeiro parâmetro é o número de posições do jogo.
O segundo parâmetro é a posição do disco voador. E o último parâmetro é a posição da nave do jogador. Quando eu li esse exercício, eu já imaginei o uso do mod, mas quando eu fui rascunhar no papel, e aí fica uma dica importante, quando você está programando algoritmos, o papel é seu amigo. Fazer rascunhos no papel te ajuda muito a pensar numa solução. E eu percebi que, basicamente, com um if e um else já é mais do que suficiente para resolver. Bom, nesse jogo você tem duas situações possíveis. Ou a posição da nave passou a posição do disco, ou seja, você tem que dar uma volta completa, ou a nave está antes do disco e você não precisa dar uma volta completa. Como assim? Né? Eu vou botar aqui num comentário essas duas situações. Imagina que o seu jogo tem 5 posições, o disco está aqui na posição 3 e a nave, por exemplo, está na posição 4. Essa é a situação que a nave está depois do disco. Então você vai ter que descer aqui do 4 para o 5. Aí alcançou o 5, você vai voltar para a posição 1, vai descer de novo, vai voltar para a posição 2, até finalmente vir aqui na posição 3. Ou seja, você precisou dar uma volta de baixo para cima aqui para alcançar esse disco. Certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação é mais fácil, é quando a nave está antes do disco. Por exemplo, aqui. Isso significa que ele tem que se mover para baixo uma posição e depois de novo. Eu não precisei dar uma volta. A situação onde a posição da nave é igual à do disco, ela é trivial, vamos dizer assim, você não vai ter que fazer nenhum movimento. Então, pessoal, vamos considerar a primeira situação, quando a posição da nave é maior do que a posição do disco, né? Aqui é a nave e aqui é o disco. Ou seja, se a posição da nave é maior que a posição do disco, nessa situação, para você calcular o total de passos que tem que ser feito, você vai ter que considerar, você vai ter que dividir isso em duas partes. A primeira parte é o total de passos que a nave precisa se mover até a última posição do tabuleiro. No exemplo aqui, a nave tem que mover uma única posição para atingir o máximo desse tabuleiro. Depois disso, você tem que calcular o total de passos do final até onde está o disco. Nessa situação são 4 passos. Um passo até o fim aqui do tabuleiro, mais 3, 1, 2 e 3, para atingir esse disco. Vamos implementar isso, então eu vou printar na tela no número decimal. Primeiro eu tenho que calcular o total de passos de onde a nave está até a posição final do tabuleiro. Isso é o mesmo que o total de posições do meu tabuleiro menos a posição da nave. Observa que no exemplo isso vai dar 5 menos 4, ou seja, 1, mais o total de posições do disco. Observe que quando você chega no final do tabuleiro, você só precisa caminhar o total de posições aonde está o disco. Nota que no exemplo, uma posição é igual ao tamanho do seu tabuleiro menos a posição da nave. Aqui você já está no começo, você já está no final do seu tabuleiro. Como você vai circular, você vai voltar para o começo. E voltando para o começo, você vai ter que se mover o total de posições onde está o disco. 1, 2, 3. Ou seja, se você somar o total de passos para chegar no final e o total de passos onde se encontra o disco, você vai calcular o total de passos da nave até o disco. Bom, pessoal, para fechar, falta o outro caso, quando a posição da nave é menor do que a posição do disco
E é um caso bem simples. Quantos passos eu preciso fazer nesse exemplo? 1, 2. Aqui vai ser o else, né, daquele if, quando a posição da nave é menor ou igual à posição do disco. E note que esse caso é bem trivial, já que se você subtrair a posição do disco pela posição da nave, você tem certinho o número de passos que a nave precisa se mover até o disco. 3 menos 1 dá 2, justamente os 2 passos que a nave precisa realizar. Tá certo? Eu vou tirar esse comentário daqui. Vamos rodar para ver se eu não esqueci nada. Eu vou testar com o mesmo exemplo da prova, 28 e 13. Deu 15. O mesmo 15 aqui da saída. Bom, vamos testar no site da OBI para ver se está certo. Vou submeter a solução. Vamos ver se ela está ok. Deu certo. Total 100 pontos de 100 possíveis. Nos testes deu certo. Tranquilo, pessoal? Se vocês tiverem pensado em alguma solução diferente da minha, pode apresentar nos comentários. Se tiver alguma sugestão, alguma ideia para futuros vídeos, ou se vocês estiverem gostando dessa série nova que eu estou começando, me avise aí nos comentários, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.